Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre pronomes relativos. O objetivo da aula é assimilar e empregar de modo inteligível os pronomes relativos. E aí, você sabe qual é a função dos pronomes relativos e como empregá-los? Para a gente saber direitinho como fazer isso, é importante que a gente relembre. Estamos tratando de uma aula de retomada e de revisão de conteúdo. Sempre que for uma aula assim, a gente vai ter alguns recursos a mais na plataforma Inglês Paraná. Então, aqui vai ter um guia de gramática que você vai entrar na plataforma Inglês Paraná, vai digitar seu login e senha, é aquele do seu e-mail institucional, do @escola, e a hora que você for entrar, você vai vir aqui na parte de cima, em cursos, vai passar aqui no fim, em apps e recursos, que vai abrir nessa abinha, e aí você vai encontrar entre as várias opções que tem ali de recursos para você, o guia de gramática. Qual é a questão? Nessa aula a gente vai entrar na plataforma Inglês Paraná depois para fazer um exercício, mas aqui juntos vamos manter nos slides, porque esse guia de gramática tem uma letra bem pequenininha. Olha só, aqui eu ampliei bastante para você conseguir ver, mas ainda assim ia ficar muito estourado. Então vamos ver isso aqui redigitado para vocês acompanharem comigo, depois a gente faz o exercício, tá? Então dali você vai para Grammar Guide, que é o guia de gramática. Você vai ter aqui o index, que vai ser o sumário ou o índice. Nele você vai vir aqui, ó, para a letra R. Em R você vai vir para Relative Pronouns, os pronomes relativos. Lá você vai encontrar todo esse conteúdo e um pouquinho mais, mas agora vamos ver com a explicação da prof. General Information, informação geral. O que nós temos aqui? Relative pronouns are used to join two sentences. Então, os pronomes relativos são aqueles que a gente usa para relacionar duas sentenças. For example, the following two sentences. Por exemplo, as próximas duas sentenças. Vamos lá. I found an apartment. Eu encontrei um apartamento. This apartment has 3 rooms. Esse apartamento tem 3 quartos. May be joined using a relative pronoun. E isso pode ser feito com um pronome relativo. I found an apartment which has 3 rooms. Eu encontrei um apartamento que tem 3 quartos. Então, se você fizer essa pergunta, o que tem 3 quartos? O which se refere à palavra apartment. Então, ele é pronome relativo porque ele faz essa parte de relação. Aqui a gente já viu, pelo exemplo, que o which, ele serve para se referir a um termo que é uma coisa, sim? Na sequência, relative pronouns have many different forms. Eles podem ter muitas diferentes formas. Vamos a algumas. Who, que é quem. Whom, que seria quem também, mas sim para você falar quando ele está na forma de objeto, complementando o verbo. Whose, para dar ideia de posse, de quem. That, que seria o que, ou o qual, ou a qual. Which, que é o que também, tanto that quanto which a gente usa mais para falar de coisas, e ainda what, que é o que ou qual. Sabendo disso, vamos ver aqueles que fazem o papel de subjects, papel de sujeito nas orações. Caso você não se lembre, o que seriam os sujeitos de uma oração? Você sempre vai fazer a pergunta da oração para o verbo. O verbo é o núcleo da oração. E aí, quem responder que aqui está praticando esse verbo vai ser o sujeito. Isso é tanto em português quanto em inglês. The pronoun who expresses a grammatical subject. Então, o pronome who, quem, ele vai expressar um sujeito gramatical when this subject is a person. Quando esse sujeito é uma pessoa, ok? That or which are used indifferently by most speakers to represent subjects which are things, events, situations, etc. Então, o that e o which a gente vai usar mais para termos em gerais, como coisas, eventos ou abstrações em geral. Vamos aos exemplos. There is the man who stole my wallet. Então fala assim, lá está o homem que roubou a minha mala. Homem
é uma pessoa. Então, você pergunta para o verbo stole, quem roubou? O homem. Assim, nós usamos o who porque estamos nos referindo a uma pessoa. Na próxima, I read a novel that entertained me a great deal. Olha só, o verbo read, que é ler, quando ele vai para o passado, escreve da mesma forma. Só que agora eu vou ler, read. Então, eu li uma novela, um romance. Aqui a gente está falando de um livro, sim? Então, uma coisa. Então, o que foi que te entreteu? Foi a novela ou o romance. Nós usamos o that, beleza? E aí temos a terceira. He made a mistake which embarrassed him. Ele fez um engano, ou ele cometeu um erro que o deixou embaraçado, que o deixou incomodado. Olha só. Aqui, o que o deixou incomodado? O que o deixou embaraçado? Um engano. Então, a mistake é um engano, estamos falando de uma coisa abstrata. Vamos usar aqui o which, que ele serve muito bem para as abstrações. Ainda sobre sujeitos, when the antecedent is vague or totally absent, quando o termo que antecede for muito vago ou totalmente ausente, one uses what or less commonly that which. Então a gente pode usar ainda o termo what, que é o que ou qual, e aí não é tão comum, mas pode acontecer de você ver, então tá aqui exemplificado o that which, que na hora de traduzir vai parecer uma redundância, tá? Vai parecer que são duas coisas repetidas porque vai ter a mesma tradução. Vamos lá, por exemplo. What interests me in this film is the music. O que me interessou nesse filme é a música. Olha só, não tinha como saber antes porque ficou só lá no fim, então a gente usa o what. That which eludes us, intrigues us the most. O que nos ilude é o que mais nos intriga. Uma forma enigmática de falar, muito vaga, por isso usou that which. E ainda, I don't know what happened. Eu não sei o que aconteceu. Se eu não sei o que aconteceu, como que eu vou dar precisão? Então, usa o what. Para falar daqueles que fazem um papel de objeto, é importante que você entenda antes o que é um objeto dentro de uma sentença. A gente tem uma oração e o núcleo é o verbo. Então, você tem alguém que pratica a ação do verbo e você tem, às vezes, um complemento da ação do verbo. Por exemplo, eu vi. Eu vi o que ou quem? O que vier como resposta vai ser o objeto. Assim, o objeto é sempre complemento. The pronoun whom, o pronome whom, is a spoken language one often hears who. Às vezes, na linguagem falada, vai acontecer de você ouvir o nativo da língua inglesa falar who mesmo, mas na hora de escrever você tem que saber que é whom, com esse M no final. Express a grammatical object when this object is a person. Ele vai sempre expressar um objeto, um complemento para o verbo, que vai ser uma pessoa. That or which are used to represent objects, things, events, situations, etc. Então, se for uma coisa, um evento, uma abstração em geral, a gente vai usar o that ou o which. Vamos lá os exemplos? She is a person whom I respect a great deal. Olha só, ela é uma pessoa que eu respeito muito. Então, quem respeita? Eu. Mas eu respeito quem? Ela. Então, whom aqui está falando do complemento do verbo respeitar. He ordered a beverage which he didn't drink. Ele pediu uma bebida que ele não bebeu. She's talking about the trip that we were going to take. Ela estava falando da viagem que nós íamos fazer. E viagem, então, seria uma abstração, um evento, usa-se o that, beleza? Agora, para a gente fazer um exercício e ver se você conseguiu entender isso aqui na prática,
a gente vai entrar na plataforma Inglês Paraná. Ah, mas a gente não ia ter entrado nela antes, a letrinha estava pequena? Mas a gente vai entrar em outro espaço. Já passamos lá pelo guia de gramática, agora você vai entrar ali com seu login e senha que está lá e você vai vir lá para curso no início e dessa vez você vai vir em Sentence Formation Relative Clauses. Tempo para você abrir a plataforma e nós vamos acessar o exercício juntos. Então vamos lá, chegamos na plataforma Inglês Paraná, vamos lembrar como acessa. Você estava lá fazendo o seu curso, vai vir clicar aqui em cima, em curso, vai ter a opção Apps e Recursos. Daqui você vai descer até o Laboratório de Gramática. No Laboratório de Gramática, dentre todas as opções, você vai vir aqui em Sentence Formation. Vai clicar em começar e aqui vai ter mais uma série de opções. Você vai vir aqui em Relative Clauses. Como você pode perceber aqui no nosso Lesson Plan, que é o nosso plano de lição, o exercício 4 vai ser sobre Relative Pronouns e é direto para ele que a gente vai. Então clica aqui em Start Lesson. Chegando aqui, o exercício 4 diz assim: Choose the best relative pronoun for each sentence. Então, você vai escolher o melhor pronome relativo para cada sentença. Vamos fazer o primeiro juntos? Então, como que você vai executar? A ideia é que você vai colocar lá no seu caderno a sentença com a lacuna, a sentença aqui que a gente está fazendo junto, sem você precisar anotar, só para você entender é The woman, plays the violin is my aunt. A mulher, lacuna, toca o violino, é minha tia. E aí, com qual você completaria? Você tem a opção where, que é onde, who, que é quem, when, que é quando, which, que é o que, e ainda whose, que seria de quem. Então, nesse caso, a mulher que toca o violino, esse que se refere a uma pessoa, sim? Então, o correto seria usar o who. Vamos ver se você já entendeu o exercício? Vou mostrar para você a segunda sentença. Ela diz assim, ó: We went to the restaurant, Amy recommended. Nós fomos ao restaurante, lacuna, Amy recomendou. As suas opções vão ser who, quem, whose, de quem, where, onde, when, quando e which, o que. Sabendo disso, você vai anotar a sentença e as alternativas no caderno e a gente vai voltar aqui para corrigir juntos e você me contar qual você completou a lacuna.
Olha só, nessa frase aqui tinha uma pegadinha, porque você podia olhar para a palavra restaurant e pensar, restaurante é um lugar, vou colocar where. E olha o que ia acontecer se você clicasse em where, ia dar errado, sabe por quê? Porque você tem que perguntar ao verbo, Amy recommended, o que a Amy recomendou? Você não pergunta onde a Amy recomendou, e sim o que a Amy recomendou. Então, nós fomos ao restaurante que a Amy recomendou, você vai clicar aqui no which, beleza? Agora você pegou o espírito da coisa, então vamos para mais uma sentença. Você vai anotar aí no seu caderno. This is the house, gap, a lacuna, I grew up. Esta é a casa, lacuna, eu cresci. As opções são who, quem, when, quando, where, onde, whose, de quem, e ainda o which, que é o que, para coisas. Vamos lá? Anota no caderno e a gente já vai corrigir juntos. E agora? This is the house, who, when, where, whose or which I grew up. Olha só, eu cresci. Posso perguntar para o verbo onde eu cresci? Nesta casa. Então agora você pode usar o onde. Percebeu a diferença? Se você já percebeu a diferença, a gente vai fazer os próximos juntos, beleza? Vamos lá. A sentença diz assim: The book, gap, I still haven't read is on the floor. O livro que eu ainda não li está no chão. Então vamos lá. Se eu estou falando do livro, é uma coisa, então the book which I still haven't read is on the floor.
I'll always remember the day, gap, we climbed that mountain. Eu sempre vou me lembrar do dia, lacuna, nós escalamos aquela montanha. O dia, no caso, vai ser o dia quando nós escalamos a montanha. Então, usa when. Is he the boy, gap, won the award? Ele é um menino, lacuna, ganhou o prêmio? Olha só. Ele é um menino que ganhou o prêmio, aqui o que está se referindo a uma pessoa, então eu uso o who, que é usado para pessoas. I like the girl, yep, mother brought cooks. Eu gosto da menina que tem a mãe ou cuja mãe trouxe as bolachas. Quando a gente está falando aqui de uma ideia de posse, qual que eu uso mesmo? É o whose. E agora a última sentença. My daughter, minha filha, gap, is in college, está na faculdade. Presta atenção, essa palavra college é um falso cognato, parece colégio, né? Mas é faculdade. Is home for the holidays, está em casa para as férias. Nesse caso, minha filha é uma pessoa que está na faculdade, certo? E assim finalizamos os exercícios aqui na plataforma Inglês Paraná. E aí, conseguiu se sair bem nos exercícios da plataforma? Tenho certeza que sim, afinal, a gente se sai muito bem quando é revisão e o que nós aprendemos aqui foi a conhecer e empregar adequadamente os pronomes relativos. Nesse vídeo, nós falamos sobre pronomes relativos, espero que vocês tenham gostado e até breve. Bye, bye!